todos nós compartilhamos os mesmos objetivos. A gente quer ver um país que cresça, né, a longo prazo, que consiga cuidar da política social. Acho que há muita divergência sobre a forma de fazer isso, né? Não há uma discussão sobre os fins, mas sobre os meios. E acho que aqui há uma confusão muito grande, que é típica do debate brasileiro, entre coisas que são de curtíssimo prazo com os problemas de longo prazo da economia. São temas muito diferentes, né? A Selic é uma taxa de curto prazo. Ela sobe e desce para botar a inflação sob controle. Esse é o papel dela. Se o nível da Selic médio é alto, e ele é alto há muito tempo, temos problemas para além da política monetária. Existem questões estruturais mais fortes que levam a que o nível da Selic do Brasil médio seja muito alto. Por que o juro real no Brasil é tão alto? No Terraço Cast de número 373. A vinheta inicial é trecho da fala de Marcos Lisboa em sessão plenária no Senado, de nome Debate sobre Juros, Inflação e Crescimento Econômico, ocorrida em 27 de abril de 2023. Por que a gente insiste em políticas? Primeiro, errar não é problema. Você quer inovar, criar uma política pública nova, você corre o risco de errar. O problema é não reconhecer o erro e repetir os erros. I imagine people today saying, well, when are we going back to normal, like it was 5, 6, 7 years ago? The important thing to know is that that wasn't normal. Right. That was the easiest, the best of time. My own belief is we're not going back there. We're now in an environment of more normal circumstances, and we're going to roughly stay this way. Brasil, mundo, economia, política e o que for relevante para você. Isso é o Terraço Cast. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da noite de 6 de maio de 2023, um sábado, em Ourinhos, para o 373 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Nesse episódio especialíssimo, estou com um grande especialista e o tema principal será algo que provavelmente você já pensou, mas o que encontrou por aí não tenha sido esclarecedor o suficiente sobre essa questão. O grande especialista é o Aod Cunha e o tema é a pergunta do episódio. Vamos deixar que o convidado se apresente. Fala, Aod, tudo bem? Meu nome é Aod Cunha, eu sou um economista de formação, fiz meu mestrado e doutorado em economia, sempre com mais interesse olhando temas de macroeconomia e finanças. Depois, além da vida acadêmica, eu acabei tendo algumas experiências no setor público, fui secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, depois tive algum tempo em bancos de investimento, no BTG Pactual, no JP Morgan, e nos últimos 6, 7 anos da minha vida profissional tenho estado em conselhos de administração de empresas de diferentes segmentos, setores e regiões no Brasil. E é um prazer para mim poder estar aqui no Terraço Econômico conversando com Caio Augusto. Grandes temas demandam convidados de alto calibre. Dificilmente você ouvirá outro episódio que une um tema tão falado no presente e, ao mesmo tempo, fala de questões tão importantes para o longo prazo do país. Fica aí até o final que você vai entender exatamente por que eu acabei de dizer isso. Vamos ao 373. Aod, que os juros estão altos, todo mundo sabe, mas uma discussão pouco feita é sobre os juros reais. Como são os juros reais no Brasil historicamente? Caio, os juros reais no Brasil são historicamente altos, né? Não só os juros reais, como o nível absoluto de juros. Mas juros reais, aqueles que são juro total, né? Pegando a taxa básica, a Selic, descontada pela inflação, seja a inflação observada ou a inflação esperada, eles são historicamente altos por diferentes razões, né? Que não tem a ver com a vontade do Banco Central ter um juro real mais alto ou mais baixo. Tem a ver com fenômenos estruturais do mercado brasileiro, principalmente do mercado de crédito do brasileiro, que a gente pode comentar mais à frente. Mas só para ilustrar esse ponto, se nós pegarmos no próprio primeiro governo Lula, a taxa de juros ela chegou a 26,5%, né, a Selic, para debelar uma inflação que estava batendo próxima de 12%. Então, na média, se a gente pega o primeiro governo Lula, se teve taxas de juros reais acima de 10%. Porque a inflação saiu de controle num determinado período e era importante reduzi-la. E naquele período, vale lembrar que o presidente do Banco Central foi um presidente escolhido pelo presidente Lula.
Henrique Meirelles. Depois, à medida que a inflação cedeu, a taxa de juros foi caindo. Mesmo assim, no segundo governo Lula, já com inflação sob controle, a economia crescendo bem, a média das taxas de juros reais ficou acima de 6%. Depois, no outro governo do PT, do governo Dilma, em determinado momento, que você teve um aumento do déficit público, de gastos públicos, e a inflação saiu de controle de novo e chegou lá na casa dos 10%, a taxa Selic subiu muito rapidamente também. Ela saiu de um patamar de 7% para acima de 14%, 14,25% ao ano. E, de novo, com juros reais bem elevados. O fato é que quando a gente olha para o histórico da economia brasileira, e aí não só nos diferentes governos do PT, mas se a gente olha ao longo das últimas décadas, o Brasil convive com taxas de juros reais elevadas. E uma das principais explicações para isso é o próprio histórico de inflação elevado. O Brasil conseguiu vencer uma inflação muito alta que tinha na década de 70, 80 e 90, lá com o Plano Real, mas mesmo depois do Plano Real, o Brasil continua a ter solavancos inflacionários, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, depois no governo Lula, depois no governo Dilma, recentemente de novo, o que faz com que a nossa memória inflacionária seja alta, né? Que a economia como um todo, as empresas têm o que nós chamamos de memória inflacionária e que gera a chamada inércia inflacionária, né? Que vem por mecanismos de indexação. Você olha para o passado, toda vez que a inflação começa a subir, você repassa preços, você coloca índices de preços nos seus contratos baseados na inflação passada. Isso traz um risco adicional para uma economia como a brasileira, que tem essa memória, de toda vez que a inflação sobe um pouco mais, você tem maior dificuldade de diminuir essa inflação. Você exige, portanto, uma ação mais intensa do Banco Central e taxas de juros mais altas. Não é só isso, não é só a memória inflacionária. Logo à frente eu vou comentar outros fatores importantes que explicam por que a taxa de juros real no Brasil é mais alta do que na média mundial, do que nos países da OCDE, num conjunto grande de países. Mas o fato é que taxas de juros reais acima da média mundial não são um fenômeno só do presente, né? O Brasil convive com essa realidade por um longo período de tempo, por muitas décadas, e nós precisamos entender as raízes desse fenômeno que passam muito longe, são muito mais diversificadas e complexas do que uma vontade própria de um presidente do Banco Central que esteja em determinado momento comandando a instituição. Memória inflacionária e indexação são duas questões que chamam a atenção para o fato de que uma situação como a qual a gente encara nesse exato momento, diferentemente do que pode ser entendido por declarações de alguns políticos ou representantes de setores produtivos, definitivamente não é algo só do presente momento, é alguma coisa que já se arrasta há muito tempo no Brasil. Na verdade, esses dois pontos, memória inflacionária e indexação, acabam mostrando que o país apresenta uma trajetória um tanto errática quando o assunto é o custo de capital. E, no fim do dia, entre tantos grupos organizados do setor público e também da iniciativa privada pedirem benefícios para si, vivemos a surreal situação em que muita gente paga meia entrada, todo mundo sabe disso, mas ao menor sinal de você podia participar cedendo um pouco disso e ajudando o todo, né? Ouve-se que o fim dos tempos se aproxima. Calma, isso ainda será abordado com maior profundidade nesse mesmo episódio, não se preocupe. Existe um lugar no qual você encontra todas as contas oficiais do Terraço Econômico. Essa é a nossa Linktree. YouTube, LinkedIn, Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp, TikTok e Hello estão disponíveis lá. Além disso, você também encontra oportunidades de nossos parceiros. O curso Python para o Condado, no qual você aprende programação, e o link para abrir sua conta na Nomad. Abra com o cupom TERRACO20, tudo em maiúsculo, para ganhar até $20 na sua primeira remessa de câmbio. E, para finalizar, lá você também acessa nossos e-books, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje e Projeto Nobel, com artigos sobre todos os anos do Nobel de Economia entre 1969 e 2022. Ambos de graça, baixe agora mesmo. Não deixe também de seguir as pessoas que participam dos episódios do Terraço Cast e se dedicam semanalmente a trazer as análises que você ouve aqui conosco. Toda vez que é questionado sobre o nível de juros, vemos o Banco Central responder que toma medidas para reduzir o spread bancário, aumentar a concorrência e tornar o crédito mais barato.
quanto em relação ao total da economia essa atuação consegue ser eficiente para de fato reduzir os juros na ponta? Eu acho que o Banco Central vem exercendo um bom papel institucional do ponto de vista regulatório, fiscalizador, competitivo no sistema financeiro brasileiro. E não de agora, já de muito tempo. Eu acho que é uma instituição que vem funcionando bem já há bastante tempo. Dou só um exemplo, né? Tudo que nós vimos sobre a crise bancária americana recente, com a quebra do Silicon Valley Bank, Signature Bank, agora o First Republic, são eventos que, por exemplo, não existe ou tem um risco muito reduzido no Brasil, porque aqui o Banco Central exige marcação a mercado, né? Ou seja, registro das variações de preço dos ativos de banco, só para ficar num tema regulatório. Então, o Banco Central tem práticas regulatórias muito boas. Ele tem feito esforços, eu acho, bastante relevantes nesse tema de digitalização no sistema bancário, o chamado Open Bank, portabilidade de contas. Essas coisas demoram para trazer um resultado em termos de competição, melhor concorrência, flexibilização para clientes, mas ele continua se movendo numa boa direção. O que é mais difícil no Brasil, e é um fenômeno de prazo mais longo, é o nosso nível de concentração bancária, principalmente na oferta de crédito. Se a gente pega os 5 principais bancos no Brasil, né, em tamanho, volume de ativos, carteira de crédito, né, Bradesco, Itaú e Santander no setor privado, e Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal públicos, né, o que também é uma característica muito específica no Brasil, você ter 2 bancos públicos com este tamanho e com essa importância na carteira de crédito, é que, juntando esses 5, você responde por mais de 80% da oferta de crédito. Então, assim, na minha opinião, você tem sim um nível de concentração bancária, e na opinião, os dados mostram isso, né, bem maior do que a média em outros países. Então, a oferta de crédito ela é muito concentrada. Mas não é fácil também você aumentar essa competição. Já teve vários movimentos, se apostou muito na entrada de bancos estrangeiros no Brasil e outros. Mas é o fato que a concessão de crédito no Brasil envolve um conjunto de riscos também regulatórios, legais, de decisão do nosso modelo jurídico, que fazem com que você tenha poucos players com escala, talvez, dispostos a estar operando. Então esse é um desafio que permanece, né? Melhorar a competição bancária, a concorrência, desconcentrar a oferta de crédito, e aqui eu acho que continua tendo espaço, assim, não só para o Banco Central, talvez isso envolva também uma discussão regulatória, legal. Então tem espaço e é assim, eu acho que é um dos componentes que explica uma estrutura de spreads maiores, é um pouco desse tema de concentração do crédito. Outro mecanismo, né, outra explicação para este nível de spread, ele está ligado em temas legais, né, ao modelo que o judiciário entende, o tema de inadimplência, por exemplo, que faz com que o risco para o sistema de inadimplência e os custos de cobrança sejam maiores. Você tem uma série de fatores, então, também que envolvem legislação e o aspecto judiciário que vão explicar também esse tema de spread. Lembrando que uma coisa é a gente está falando sobre um spread estrutural, independente do nível de inflação, e outra é o fato que, por já ter spreads mais altos e por ter um canal menos potente, mais restrito pelas características do mercado brasileiro, quando o Banco Central tem que subir mais a taxa de juros para enfrentar momentos inflacionários, ele tem que subir mais do que em outros lugares, né? Eu posso comentar um pouquinho mais por que dessa necessidade de intensidade maior da política monetária, no caso específico do Brasil, que se traduz não só em spreads regulares mais altos, mas no caso deste momento de atuação do Banco Central, em taxas de juros reais mais elevadas. Uma comparação que costumamos fazer quando grandes crises acontecem é: se a coisa tivesse começado aqui, seria melhor ou pior? Tanto o que vimos em 2008 quanto o que observamos nos dias atuais em termos de crise bancária seria bem diferente se tivesse começado aqui. Entre outros motivos, pela regulação do nosso sistema bancário. Se isso, por um lado, pode sinalizar certas amarras que impeçam a atuação final dessas instituições, e se você trabalha em alguma delas, talvez concorde com isso, por outro, o que acontece é que os riscos de eventos muito adversos são menores. Por aqui, por exemplo, pode acontecer, mas é mais raro que uma questão meramente de gestão péssima de caixa por variação de juros, como foi a falência do Silicon Valley Bank, de fato faça com que um banco quebre. Mas o que existe de positivo em termos de regulação é mais complicado em termos de concentração. Como a Odd bem comentou, poucos bancos controlam mais de 80% das transações. E,
Unindo isso ao fato de que a recuperação de crédito aqui, em muitos casos, também é complicada, e recuperação de crédito, no caso você não tenha entendido, é o literal. No caso de precisar cobrar um empréstimo que foi feito, se ele não estiver sendo pago, quão difícil é de você recuperar esse dinheiro. Temos spreads bancários bastante altos, em função dessa concentração e dessa dificuldade de recuperação de crédito, que é uma das mais complicadas do mundo, diga-se de passagem. E claro, a presença forte de bancos públicos é outro fator que não apenas ajuda a explicar os altos spreads, tem tudo a ver com todo mundo quer um pedaço e ninguém quer entender porque que tudo ficou mais caro, né? Ter uma atuação forte de bancos públicos ajuda também a explicar essa questão. E antes mesmo de irmos para o terceiro assunto, que vai ao coração de uma pergunta que provavelmente você já ouviu por aí quando o assunto é o juro real brasileiro em comparação com o resto do mundo, anote aí essa dica. Nos episódios de número 310 e 312 do Terraço Cast, a Raquel explicou sobre os chamados mecanismos de transição da política monetária, que são, em bom português, como a ação do Banco Central afeta a economia real. Não, caríssimos e caríssimas, não é apenas uma questão de mudar os juros no Copom a cada 45 dias. A atuação é bem mais ampla do que isso. Repetindo, episódios de número 310 e 312 do Terraço Cast, explicações feitas pela Raquel. Já pensou em ter um conteúdo do Terraço Econômico associado à sua marca e sendo apresentado a centenas de milhares de pessoas que nos acompanham todos os anos? Confira na nossa Linktree o item Contrate o Terraço. Conteúdos em texto, vídeo, áudio, posts de divulgação e parcerias. Tudo isso alinhado para amplificar seus resultados e com a qualidade de quem tem compromisso com você. Gostou? Nos chame porque juntos faremos acontecer. Em se tratando de juros reais, sempre aparece alguém para dizer: o México, que parece com a gente, tem metade da taxa de juro real que o Brasil tem. Em sua visão, quais seriam os principais motivos que fazem com que o juro real no Brasil seja tão alto? E como seria possível mudar essa realidade? A ideia de mudar a meta de inflação para cima seria uma solução adequada? Olha, eu tenho dito e escrito que, evidentemente, eu estou entre os que concordam que a taxa de juros real no Brasil não só está, como é muito alta. E que é uma boa discussão para o futuro do país, já deveria ter sido importante há muito tempo essa discussão, de como tentar promover uma redução do nível de juros reais de uma maneira mais estrutural. Agora, isso precisa ser feito de uma maneira séria. Aí, na minha opinião, passa longe de ficar achando que isso é uma decisão onipotente e onipresente de uma pessoa, do presidente do Banco Central. Por que as taxas de juros reais no Brasil são mais altas do que no mundo, na grande maioria dos outros países? Por um conjunto de razões do mercado brasileiro específico, de como funciona a economia brasileira. A primeira que pouca gente conhece, ou pelo menos conhece em profundidade, é o fato que o Brasil tem um volume de crédito direcionado, ou seja, linhas de crédito que não são influenciadas diretamente pelas modificações na taxa Selic, na taxa básica do Banco Central, né? E que contam muitas vezes com um conjunto de subsídios diferentes, de subsídios públicos inclusive, e que são os créditos direcionados para todo o setor agrícola, para o setor habitacional, e que fazem com que na soma do total do crédito disponível, 40% seja crédito direcionado, ou seja, que não é influenciado diretamente na mesma intensidade pela Selic. A média da OCDE, do volume de crédito direcionado nos vários países da OCDE, é de 4%. Então o Brasil direciona 10 vezes mais crédito que não é afetado pela Selic. Ora, o que acontece? Sobra um volume muito menor de crédito que impacta a demanda na economia a ser influenciado pela Selic. E, portanto, a Selic acaba tendo que ser muito mais intensa para afetar, numa proporção muito maior, um volume menor de crédito disponível. Além disso, né, de a gente já ter essa parcela muito grande de crédito direcionado, o montante total de crédito no Brasil, ele proporcionalmente ao PIB, ele é menor porque a poupança no país em relação ao PIB é menor. O brasileiro, de uma maneira geral, poupa menos por diferentes razões. Nós temos um modelo, durante muito tempo, basicamente de previdência pública, diferentemente de países, por exemplo, como a China, né, onde as pessoas precisam gerar sua própria poupança privada, e aí a poupança total do país é muito maior, porque as pessoas individualmente precisam, ao longo da vida, poupar mais.
para a aposentadoria, para o seu futuro. Então a gente já tem um volume menor de poupança, né, que é aquela que pode ser utilizada para créditos, para investimentos. Desse volume de crédito, a gente já tem um volume disponível que já é pequeno, menor ainda por conta do crédito direcionado. Depois também, eu já tinha comentado anteriormente, nós temos o histórico inflacionário do Brasil. O Brasil é um país, ao longo das últimas 5, 6 décadas, que teve inflação muito alta. E mesmo depois do Plano Real, né, nós, como eu já comentei, voltamos a ter repiques inflacionários. Então, para os jovens brasileiros, né, talvez não tenham a memória de inflação de 30%, 40%, 50%, 80% ao mês, né, quanto na véspera do Plano Collor, Plano Real, mas o Brasil já teve isso, e as empresas carregam essa memória, e quando a inflação começa a subir, elas começam a repassar isso para os preços de uma maneira mais rápida, começam a colocar no contrato, isso dificulta também. Esta memória que leva a chamada inércia inflacionária dificulta a vida do Banco Central. Então aqui temos um outro ponto, né? Nós temos uma poupança baixa, nós temos um volume muito grande de crédito direcionado, memória inflacionária mais elevada. Nós temos, como eu comentei anteriormente, um nível de concentração bancária na oferta de crédito maior que outros países, 5 bancos respondendo por mais de 80% da oferta de crédito. E nós temos também, eu diria, um sistema de leis, principalmente no âmbito de garantias, de recuperação de crédito, de inadimplência aqui no Brasil, que aumentam o custo e o spread de crédito concedido por conta deste risco legal maior também no modelo brasileiro. Então é uma combinação de fatores que explicam por que estruturalmente o juro real no Brasil é mais elevado. E são fatores complexos e difíceis de serem enfrentados no curto prazo. Precisa ter tomado uma decisão que mexe com temas difíceis, né, e precisa persistência nisso. Tudo isso é muito mais relevante e, ao mesmo tempo, mais difícil e complexo do que simplesmente acusar o Banco Central ou dizer que a taxa de juros real no Brasil é mais alta porque um presidente do Banco Central, seja lá quem for, tem esta vontade. Não parece fazer sentido. E um estudo mais aprofundado das condições que explicam o nível de taxa de juros no Brasil, que explicam o mercado de crédito, mostram que nós temos essa diversidade, essa profundidade de causas que explicam por que a taxa de juros real no Brasil é tão mais alta. Se nós quisermos efetivamente diminuir este nível de taxa de juros real, nós precisamos enfrentar esses problemas. A respeito da discussão sobre eventualmente aumentar a meta de inflação para que isso possibilitasse praticar uma taxa de juros mais baixa, não parece que seja uma boa ideia. Se tivesse ocorrido essa discussão lá atrás, quando a inflação estava dentro da meta e não se propusesse uma meta mais baixa, talvez até pudesse fazer sentido. Mas na atual circunstância, quando o Banco Central está lutando para trazer a meta, eu acho que é muito ruim passar esse sinal. Já que você não consegue atingir, então aumenta a meta de inflação. Não é assim que funciona. Se nós olharmos, inclusive, os níveis de meta, os países mais desenvolvidos todos têm metas de inflação próxima de 2%. Mesmo na América Latina, nós temos vários países com meta de 3%, que é onde o Brasil se propõe a chegar, depois de ter saído de 4,5%, depois 4%. Então, o primeiro nível não me parece excessivamente baixo. E o segundo, e o mais relevante, é fazer uma mudança numa circunstância onde se está fora da meta. Eu vou dar 2 exemplos aqui recentes. Um é o da Argentina. A Argentina tinha exatamente isso, né? Ali em 2017, ainda no governo Macri, tinha uma meta de inflação de 10%. Teve toda essa discussão, quem sabe se a meta fosse um pouco mais alta, isso ajudaria o Banco Central a não ter que subir muito os juros. Se flexibilizou a meta para 15%. E o que nós temos hoje, alguns anos depois? Uma inflação acima de 100% na Argentina. A Turquia foi mais ou menos a mesma coisa. O presidente Erdogan, lá atrás, começou a pressionar muito o Banco Central para não subir as taxas de juros. Vale lembrar que ali em 2018, 2019, antes da pandemia, a lira turca valia mais ou menos a mesma coisa que o real, ali em torno de 5,50. Depois de muita pressão, o Banco Central começou a ceder, baixar a taxa de juros sem condições, porque a inflação era alta. A lira turca hoje está valendo, são 20 liras para $1, ou seja, se desvalorizou 4 vezes mais do que o dólar nesse período. Então, a experiência internacional e mesmo a experiência brasileira mostra que não tem nenhum ganho em subir a meta de inflação para baixar a taxa de juros, principalmente quando a inflação ainda não está sob controle. Chegamos ao ponto essencial desse episódio, o que provavelmente fez você começar a ouvir para além do título.
A grande verdade sobre o porquê dos juros reais no Brasil serem historicamente elevados é justamente o fato de que, por aqui, o direcionamento de crédito também é bastante elevado. Por crédito direcionado, entenda, é aquele que vem como benefício a algum grupo que, de forma organizada, solicita que deveria pagar mais barato no custo do dinheiro. O efeito prático disso é o seguinte: os juros, para terem efeito na economia real, precisam ser mais altos do que o necessário. É exatamente isso que quisemos dizer todas as vezes em que foi mencionado nesse episódio a seguinte frase: todo mundo quer o seu pedaço, mas ninguém quer fazer parte da solução. Assim sendo, vamos ao ponto mais delicado. Como que isso pode ser alterado? É preciso que se coloque na mesa, com o maior número de detalhes quanto possível for, quais são as reais necessidades de crédito direcionado ou subsidiado no Brasil. Não se trata de dizer que qualquer subsídio seja desmesurado ou desnecessário, mas certamente não faz sentido imaginar que temos uma fatia de crédito direcionado 10 vezes o que tem a média da OCDE. Relembrando aqui, a fatia de crédito direcionado no Brasil é de 40% e a média dos países da OCDE é 4%. Não dá para imaginar que temos uma fatia tão grande de crédito direcionado seja alguma coisa adequada, né? A real discussão, se quisermos de fato caminharmos para juros reais estruturalmente mais baixos, envolve colocar essa questão na mesa do crédito direcionado e decidir o que, como país, vemos ser necessário ter crédito direcionado e o que não precisaria disso, podendo rodar com os juros de mercado. Até que isso seja feito com seriedade, lembrem-se de um fato: brigar com o nível de juros, pura e simplesmente, ou dizer que o Banco Central é insensível ou qualquer coisa que o valha, certamente não irá levar a lugar nenhum. Na verdade, levará a um lugar: a continuidade inercial de seguirmos tendo os juros reais mais altos do planeta. E como ponto final, sobre aumentar a meta de inflação, discussões do Conselho Monetário Nacional, o CMN, que discute justamente sobre esse assunto, devem levar em conta também a estabilidade de níveis de preços no longo prazo, não na situação presente. Pode sim ser questionada, por exemplo, a diminuição planejada desde a gestão de Ilan Goldfein até o presente momento do centro da meta, né? O centro da meta começou em 4,5% naquela gestão e, ao longo do tempo, o direcionamento por meio do CMN encaminhou que no longo prazo esse centro da meta de inflação rumaria para 3%. Isso pode ser discutido, é claro que pode, mas esse tipo de discussão envolve aspectos muito mais amplos do que a inflação não está dentro da meta no presente momento. Ir na direção contrária disso, bem, é um dos motivos pelos quais a Argentina e Turquia viram suas políticas monetárias perderem a efetividade, suas moedas perderem tanto valor e suas respectivas inflações subirem tão rapidamente. Tudo isso, não coincidentemente, aconteceu após os seus bancos centrais terem cedido a pressões políticas e de grupos privados organizados para que os juros fossem mais, com milhões de aspas aqui, humanizados. Deixo vocês com a reflexão: em algum momento vamos lidar com as reais razões dos nossos perenes juros reais elevados, os mais elevados do mundo, ou para sempre veremos a atuação emocionada de políticos e grupos privados sobre os juros estarem em níveis proibitivos? Episódio especial não tem pedido de emoji para quem nos ouve, mas não se preocupem, no próximo episódio da equipe você receberá seu salve por aqui, caso tenha cumprido a regra. Vamos nos despedindo agora do nosso grande convidado. Muito obrigado, Audi Cunha, pela excelente contribuição a respeito desse tema tão relevante aos tempos atuais e também ao futuro do país. Portas abertas para futuras contribuições. Aliás, você que nos ouve aqui há muito tempo deve ter pensado: o Audi Cunha já participou do TerraçoCast, né? E de fato ele participou de um outro episódio que também fala de um tema muito importante em relação ao longo prazo, que é o episódio de número 260 do TerraçoCast, de nome Audi Cunha e a Produtividade do TerraçoCast. Episódio 260, também outro episódio espetacular, recomendamos aí que vocês ouçam. Caio, eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Terraço Econômico, conversando sobre temas de economia e particularmente agora sobre esse tema tão relevante que tem sido a condução do Banco Central e toda essa discussão sobre o nível de taxas de juros reais no Brasil. Espero que
tenha conseguido colaborar um pouco com a minha visão sobre como enfrentar de maneira correta, séria, essa discussão sobre uma possível redução de taxas de juros reais no Brasil, não só agora, mas de uma maneira mais estável ao longo do tempo, nos próximos anos, nas próximas décadas para a economia brasileira. Deixamos aqui plantada a semente de discussão desse assunto tão importante, que em algum momento os reais motivos dos juros reais brasileiros serem os mais altos do mundo sejam discutidos com seriedade e possamos deixar o topo desse péssimo pódio. Importante sempre relembrar, estamos abertos para feedbacks de qualquer natureza, tanto nas redes do Terraço Econômico, quanto nas das pessoas que deste podcast participam. Fica a dica. Gostou do que ouviu? Manda para alguém e vamos aumentar a base de pessoas que ouvem este glorioso podcast. Afinal de contas, é para você que nos ouve que produzimos tudo isso. Abraço pelas ondas sonoras, até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts. Encontre a Atelas nas redes sociais. É só buscar por @AtelasEdição.